Meu nome é Tatiana Chiarella, eu tenho 34 anos. Eu sou formada em enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa há quase 11 anos já. E a Santa Casa, para mim, é uma paixão, né? Eu cresci aqui dentro, foram 4 anos de faculdade. Depois eu trabalhei no departamento de cirurgia na Santa Casa por quase 6 anos. E depois 4 anos, na verdade, ao mesmo tempo, trabalhei no departamento de medicina social da faculdade, dando aula para os alunos de medicina, o que foi também um prazer enorme. E hoje eu trabalho com uma organização internacional médica chamada Médicos Sem Fronteiras. A gente presta ajuda médica, assistência em países com problemas, seja de epidemia, seja por guerra, né? Eu viajo o mundo, eu já estou há 5 anos nessa vida. Eu já estive em países como Iraque, como Síria, Líbia, Iêmen, voltei recentemente do Iêmen. Eu acho que o que me impulsionou a chegar onde eu cheguei realmente foi ter estudado numa instituição que desde o começo me dá a possibilidade de vivenciar na prática, de estar dentro do hospital. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha a ideia de trabalhar com essa organização especificamente, porque meus pais, eles faziam doações, então eu via as revistas, via as propagandas, eu achava aquilo, nossa, incrível, e sempre quis. Quando eu me formei, eu realmente tentei, cheguei a mandar meu currículo, mas porque eu não tinha experiência, obviamente eu não conseguia entrar, mas eles me deram um retorno que eles estão sempre interessados, principalmente em enfermeiro, porque o enfermeiro é um profissional que é super flexível, a gente consegue ocupar cargos desde assistência até de gestão, que é hoje onde eu estou atuando, eu atuo como gestora. E aí eu vim trabalhar, consegui entrar na Santa Casa, trabalhei no departamento de cirurgia, que foi uma grande escola para mim. Aprendi muito mesmo, a gente sabe que a Santa Casa passa por dificuldades, passou no passado também por muitas dificuldades, então a gente aprende muito essa flexibilidade, a gente tem que se adaptar, né? O nosso público ele é diferenciado, ele também é bem misto, então a gente tem esse aprendizado muito grande de como lidar com as pessoas de todos os tipos. E isso me ajuda porque hoje eu vou para países que não falam a mesma língua que eu, não têm a mesma cultura que eu, né? Então a gente tem que ter realmente essa flexibilidade para trabalhar e poder entender, ajudar o próximo, né? E aí depois de 6 anos trabalhando aqui, trabalhando na faculdade, eu resolvi tentar novamente o Médicos Sem Fronteiras e aí obtive sucesso, aí com muita alegria, assim, me desprendi de tudo e resolvi ir. Foi uma decisão bem difícil, né? Era o que eu queria, mas eu não costumo dizer que eu largo para trás, porque meus amigos, minha família, meus colegas, eles continuam sendo quem são, mas você se distancia um pouco. Mas hoje com a tecnologia é sempre um pouco mais fácil, né? A gente consegue se comunicar, falar com frequência. E há quase 5 anos eu estou trabalhando com Médicos Sem Fronteiras e realmente ter tido uma educação com a Santa Casa, com uma experiência com a Santa Casa também, porque hoje eu vejo para mim como uma coisa só, foi imprescindível, né? Eu me sinto realmente privilegiada e eu espero que continue assim, porque eu desde o primeiro ano da faculdade estava dentro do hospital, via paciente, já lidava com os médicos, com os outros enfermeiros, com alunos, e isso para a gente cria realmente um conhecimento que não tem igual. Né, você esperar talvez até o seu último ano de faculdade para começar a ter contato com um paciente, para entrar num hospital, para pegar uma seringa, né, isso te limita um pouco, né, porque você vai criando medos durante esse ano conforme você vai aprendendo, né. E eu me lembro claramente, no meu primeiro dia de aula a gente veio para uma enfermaria para conhecer o que era um hospital, conversar assim com o paciente, sem nada médico, nada clínico, realmente só bater um papo para você já ter essa proximidade com o paciente, que na área da enfermagem é muito importante, né? A gente ter essa comunicação, a gente ter essa habilidade de conversar com o paciente e humanizar, né? O que é muito importante. Então,
O paciente, ele não é um número de cama, ele não é um fígado doente, ele não é um paciente que fez uma cirurgia, ele tem um nome, ele é uma pessoa, ele tem um histórico, né? Então isso é muito importante e para mim, hoje o que eu faço, lembrar dessas minhas raízes, do que eu aprendi aqui, foi muito importante, né? Porque você chega lá, as pessoas já estão vulneráveis numa situação, né? Seja de doença, seja porque é um ferido de guerra, mas elas continuam sendo pessoas que perderam familiares, né, que estão em situações difíceis. Então você ter essa humanização do cuidado, qualidade de cuidado é muito, muito importante. Então a Santa Casa para mim, a gente fala que é a nossa casa, né? A gente brinca que nós somos alunos, nós somos tijolinhos. E cada vez que eu volto para cá, que eu venho, nem que seja visitar, é uma emoção muito grande. Vou parando em todos os cantos, falando oi para todo mundo, porque é uma coisa que me marca muito e eu não quero deixar de lado, não quero esquecer nunca. Cada vez que você sai para algum projeto, a gente tem uma série de reuniões com os responsáveis, né, com os coordenadores do projeto. Então a gente recebe primeiro um pacote que a gente chama de welcome, né, o bem-vindo, que te fala o que é o projeto. Né, onde que qual é o clima, quais são os costumes, qual é a cultura, como que eu devo me vestir, né, que língua que eles falam, qual é a moeda do país, para você ter uma ideia geral, né, até para saber se você aceita ou não ir, porque, né, eu nunca recusei nenhum projeto, mas às vezes acontece, tem pessoas que têm dificuldade de lidar, não quer usar um véu na cabeça, por exemplo, quando eu trabalho em países muçulmanos, às vezes eu tenho que usar um véu na cabeça. Então eu posso ou não aceitar esses projetos, né, eu não sou obrigada aí. Mas eu acho muito legal porque eles me mandam realmente um pacote, uma série de documentos, inclusive com a descrição do meu trabalho, quais são os meus objetivos, o que eles esperam de mim. E aí uma vez que eu aceito o projeto, eu passo pela central, né? E aí lá eu também converso com as pessoas que são responsáveis pelo projeto, os coordenadores gerais, que vão me falar, olha, a gente precisa mudar isso, a gente quer que você implemente isso, a gente precisa focar em RH, ou então precisa focar em treinamento, enfim. Então a gente recebe uma série de informações antes de ir para lá, né? A gente não cai de paraquedas e fala, ai meu Deus, né? E agora o que eu faço? Às vezes a gente se sente, né, assim, um pouco, porque você está chegando num país diferente, com uma linguagem diferente, mas não é assim, não. Na verdade, a gente recebe uma série de informações antes, né? O recrutamento, ele é feito primeiro pelo site, né? A gente pode entrar no site msf.org.br, tem lá a parte do recrutamento, inclusive explicando um pouco que tipo de profissionais, porque a gente fala em médicos sem fronteiras, mas não são só médicos e enfermeiros, né? É uma série de profissionais, administradores, financeiros, tem o pessoal da logística, que podem ser arquitetos, engenheiros, ou com treinamento para isso. Então, quer dizer, eu brinco que assim, para eu trabalhar, para eu ter o meu hospital ou o meu centro de saúde, tem um monte de gente ao redor para que isso funcione. Né, para me trazer os suprimentos, para me proporcionar o deslocamento, né, de carro, segurança. Então a gente consegue, pelo site, ver a série de profissionais que as pessoas pensam muito que são só pessoas da área da saúde, né? O que é, na sua maioria, enfermeiros, né? A maioria dos profissionais trabalhando com Médicos Sem Fronteiras hoje é enfermeiros. E aí você manda o seu currículo, uma carta de motivação, e aí eles vão te ligar, provavelmente fazer uma pré-entrevista por telefone, que foi o que aconteceu comigo, e aí eles te convidam para uma entrevista. O nosso escritório ele fica no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E aí a entrevista também é uma coisa bem dinâmica, eles vão te explicar bastante o que é, né? Porque o MSF ele faz um trabalho realmente muito sério e eles não... E infelizmente tem muita gente que pensa que é assim, é um trabalho de férias, eu vou por um pouco, depois, né, vou viajar. E não é bem isso, na verdade, né? Tem muita gente que às vezes vai com esse intuito, e eu já chega lá, fala, não, isso não é pra mim. Então, realmente, a explicação, né, durante esse recrutamento é a primeira coisa. Antes deles te perguntarem sobre você, eles vão falar sobre eles, o que a gente faz, que lugares que nós vamos, como que funciona o trabalho, as dificuldades, né, as frustrações, acho que vocês podem imaginar, são imensas, né, porque às vezes não é fácil você chegar num lugar, você tem que fazer todo um processo para que as pessoas te aceitem, porque se elas não te aceitarem, você também não consegue prestar o cuidado, né? Então, assim, a gente tem toda essa explicação de como que funciona aí, que você vai ter uma entrevista, tem uma parte prática,
né? Eles te perguntam bastante coisa a respeito de como que você, tipo, em algumas situações práticas, né? Se acontecesse isso, como que você maneja isso, né? Como que você se viraria numa situação assim, para ver se você tem essa flexibilidade, essa capacidade de... Porque a gente, às vezes, entra em situações que você jamais imaginaria, né? Então, uma zona de guerra, o nosso hospital... A gente não permite que as pessoas entrem com armas, de jeito nenhum, seja arma de fogo, arma branca, sempre de fora. Mas você está numa zona de guerra, então às vezes acontece. Então você tem que negociar, explicar, então você tem que ter todo um jogo de cintura, né? Porque você não pode só gritar, não adianta chamar a polícia, porque às vezes não existe polícia, né? Então é todo um manejo interno, né? De diplomacia, negociação. Então isso, na verdade, é muito importante, né? A saúde mental da pessoa é importante, então eles explicam, a gente tem um suporte psicológico 24 horas, né? Porque a gente, como lida com situações de estresse o tempo inteiro. Então, assim, tem várias coisas que eles já avisam a gente de primeiro, como que funciona, que é para você não ter surpresas, mas mesmo assim a gente acaba, né, tendo alguma surpresa, porque é sempre coisas que acontecem, a gente não planeja. Mas o MSF, ele tem uma estrutura muito grande em termos de segurança, de suprimento, a gente tem muitas regras, né, protocolos a serem seguidos. E isso dá mais conforto, né, mais segurança para que a gente trabalhe nesses lugares. Assim. O que sempre foi muito difícil é lidar com criança. Eu me lembro até quando eu me candidatei para Santa Casa, eles me perguntaram no RH, tem alguma área que você não trabalharia? Eu falei pediatria, né? Porque pediatria, quando eu passei em estágio, as minhas queridas professoras com certeza vão lembrar, porque eu chorava. Aquilo me mexia muito comigo, né? Porque eu penso, criança é tão, sabe, parece que não teve oportunidade. O adulto, é claro, é muito triste quando fica doente e tudo, mas parece que teve uma vida, né? A criança, aquilo pra mim sempre mexia comigo. Então, toda vez que eu tenho crianças, no começo era muito difícil. Hoje eu aprendi a lidar com isso, né? Porque eu não posso escolher o paciente. Então, hoje eu consigo colocar um acesso venoso numa criança, na cabeça, ou uma intraóssea, né, que são acessos mais rápidos numa situação de emergência. Mas, ainda assim, crianças são meu ponto fraco, eu vou dizer assim. Recentemente, no Iêmen, a gente teve uma família que a casa deles foi vítima de um atentado, explodiu. E a mãe foi correr, na verdade, para proteger uma nenezinha de 5 meses e ela acabou pisando no pé da criança. Então, assim, graças a Deus a criança não se feriu por causa da explosão, mas a mãe, né, no intuito de querer ajudar a criança, acabou pisando, fraturou o pezinho do neném. Então, assim, ela teve, graças a Deus, uma recuperação muito boa, né, teve que passar por algumas cirurgias, mas a hora que eu vi aquela criança, os parentes, infelizmente, a mãe, os irmãos, a tia da criança, estavam muito feridos, né, tiveram que passar por várias cirurgias, um dos tios infelizmente faleceu, e a criança acabou que ficou um tempão sem ter nenhum parente, né, porque a mãe estava super grave, a gente que acabou, né, cuidando da criança, da nenezinha, e crianças para mim é assim, então eu me lembro dessa criança claramente, eu tenho o rostinho dela na minha cabeça, e como muitas outras, né, e elas são muito mais vulneráveis, né, e elas acabam sofrendo mais, porque às vezes perdem os pais, perde a família, então a gente tem que sempre tentar localizar alguém que possa tomar conta. Tem outras organizações que trabalham junto conosco, que trabalham no lugar, que sempre ajudam, claro, com certeza, nesse busca por alguém, mas criança para mim é sempre um desafio. Uma das grandes vantagens de Médicos Sem Fronteiras são os nossos princípios, né? Nós somos imparciais, nós somos neutros, nós somos independentes. Então, quer dizer, a gente não recebe dinheiro de governo. O fato de ser imparcial e neutro, que significa que a gente atende todo mundo, independente de sexo, de raça, religião, de lado político, se é militar, se é civil. A gente atende todo mundo, né? Então essa, para mim, eu acredito que seja uma das nossas maiores proteções, porque as pessoas sabem que a gente não está do lado de ninguém, né? Então, às vezes acontece num primeiro momento, é a que eu te falei da questão da negociação, né? A gente tem que se apresentar, falar o que veio, falar o que é a nossa organização, qual é o nosso trabalho, e isso é muito importante para que eles conheçam o que a gente faz e que eles aceitem. E na maioria das vezes nós somos realmente muito bem aceitos. Também já aconteceu comigo, também no Iêmen, eu já estive no Iêmen 3 vezes, por isso que eu tenho muitos exemplos de lá.
a gente voltando para casa de carro. E aí tinha um moço na frente do portão, a gente tinha que... O hospital não era longe de onde a gente morava, mas a gente tinha que ir de carro por questão de segurança. E aí tinha um moço na frente da nossa casa com uma arma, esperando por nós, né? Aí a gente tomou aquele susto, né? O motorista que fala, obviamente, árabe e inglês conosco, falou, ninguém se mexe. Tentou conversar com o cara, aparentemente ele estava muito nervoso porque um dos familiares estava no hospital, né, e eles não entendem às vezes muito bem o que acontece, né, alguns hábitos, né, costumes são diferentes do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, né, aqui a gente vai brigar, vai gritar, você pode até, né, levar para a justiça se você quiser, né, o hospital. Lá às vezes eles resolvem de outras maneiras, né, eles têm uma maneira de resolver entre as tribos, seja por briga, seja por tiro, seja por... Então, naquele momento, realmente foi um momento muito tenso da minha vida, porque, de verdade, foi um momento que eu pensei e falei, acho que é assim, né, que eu vou morrer, juro por Deus. E aí, o que aconteceu foi que os nossos vizinhos, eles começaram a jogar pedra no cara, e aí eles desceram, e aí eles gritavam, né, estavam gritando em árabe, a gente não entendia, e aí o nosso motorista traduziu, que eles estavam falando assim, você não vai fazer nada com eles são do Médicos Sem Fronteiras, eles estão aqui para ajudar a gente, vocês não vão fazer nada. E aí tocaram o cara foi embora, saiu correndo, entendeu? Então assim, muito cultural, né, então assim, esse para mim foi o exemplo mais típico de como nós somos aceitos na comunidade, né? A comunidade entende o que a gente faz, entende que essas coisas infelizmente acontecem, que a gente está ali para prestar o melhor, né? E já aconteceu de no aeroporto ir embora, o pessoal vê que a gente está indo embora, vir cumprimentar, agradecer, sabe? Então são pequenos gestos que a gente vê no dia a dia que você fala, puxa, acho que a gente está fazendo a coisa certa, né? O estresse, ele é muito presente, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha nossos dias de descanso, você está sempre num ambiente que é tenso, né? A gente tem alguns projetos que não são necessariamente em zona de guerra, mas a gente está sempre em alerta, às vezes tem alguma emergência, precisa fazer alguma coisa. A gente nós moramos todos juntos, né? Então, como a gente vai para esse lugar, a gente mora perto, ou se não no mesmo lugar que a gente trabalha, né? Então a gente mora todo mundo junto e, na verdade, o meu jeito de lidar é sempre com os meus colegas. Eu converso bastante, a gente procura ter programas que sejam fora do trabalho, seja cozinhar junto, ou jogar um jogo, assistir um filme, fazer um dia da semana para assistir um filme, né? A gente tem que achar válvulas de escape para lidar com o estresse, né? Falar sempre com a família ajuda. E aí, claro, se chega um momento que você está muito estressada, nada resolve, a gente pode pedir sim apoio psicológico, a gente pode fazer por telefone, por Skype, né, ou até por mensagem, WhatsApp. Hoje, como eu disse, é muito mais fácil a gente se comunicar, né, mas o importante realmente é você identificar, né, o seu nível de estresse e como você faz para lidar. Né, eu como, às vezes, chefe de equipe, procuro sempre guiar a minha equipe nisso, né, como você está sentindo, quer tirar uma folga, quer conversar, porque realmente é muito difícil, às vezes, principalmente, como eu disse, você está longe da família, longe dos amigos, né, então procurar sempre na equipe alguém que você tenha afinidade, que você possa conversar, né, seja para falar bobeira ou seja realmente para, né, falar, desestressar, botar para fora. Literalmente. Eu imagino que os perfis devem ser diferentes. Totalmente, porque são pessoas de vários lugares do mundo, né? Então a gente às vezes está na casa e você tem, sei lá, 10 expatriados, cada um de um país. Então é uma torre de Babel, né? Então a gente sempre tem uma língua em comum, que às vezes é o inglês, pode ser o francês, né? Às vezes português, em alguns países na África, né? Como Moçambique, por exemplo, é uma missão em português, é o espanhol. Enfim, a gente sempre tem uma língua em comum, então é obrigatório que a pessoa que está indo lá, ela fale a língua, né, para a gente poder se comunicar. E a língua do país, né? Então, por exemplo, como eu disse, no Oriente Médio, a maioria fala árabe, muito pouca gente fala árabe, né, em termos de expatriado. Então, a gente acaba falando inglês e a gente acaba arranhando, aprende uma outra, até para conversar com o paciente, eles ficam super felizes, né, da gente tentar falar, mas a gente tem que ter uma língua em comum, né? E aí a gente tem que criar algum vínculo, tentar se achar, porque realmente você ficar 3, 6 meses, 9 meses num lugar, se você não tiver uma afinidade, é muito difícil você conseguir. Porque, na minha opinião, o projeto pode ser muito difícil, mas se você tem uma equipe boa, assim, uma equipe que pelo menos você se encaixe,
aí você leva tranquilamente, né? Na verdade, é muito interessante que 90% dos staffs, do funcionário de Médicos Sem Fronteiras, ele é staff nacional. Né? Então, assim, você vai para esses países eles são exatamente como nós. Né? Você vai ter enfermeiro, você vai ter médico, você vai ter... eu vou precisar de, por exemplo, motorista, eu vou precisar de alguém que cozinhe, eu vou precisar do staff para o hospital. Então, assim, a gente contrata as pessoas do local. Né? Os expatriados, né, as pessoas que vêm de outros países, eles são uma minoria. Então, a gente vai realmente para dar apoio. Né, a gente que vai, por exemplo, dar um treinamento ou que vai dar o suporte para que a gente peça material, para que eles tenham material para o hospital, para que tenha infraestrutura, né, para que faça uma questão da gestão do movimento, do transporte, segurança. Então, esse é mais o local que o expatriado acaba trabalhando. E, obviamente, a gente tem que ter o tradutor. Né? Então, alguns dos nossos staffs, eles vão falar inglês ou a língua que a gente tem em comum, mas o tradutor é imprescindível, né? Até porque, às vezes, a gente quer conversar com um paciente, né, ou conversar com algum outro staff que não fala inglês, então tem que ter sempre um tradutor do nosso lado. Eu me lembro no meu segundo, terceiro projeto eu fui para dar treinamento, né, eu era enfermeira, eu fui para o Sudão do Sul, que é um país na África, e poucas pessoas falam inglês lá, muito poucas pessoas mesmo. Então, assim, eu tinha que dar um treinamento em inglês, que também não é a minha língua, né, com tradução para o árabe, né, mais ou menos o dialeto que eles falam lá também. E, assim, um treinamento que eu levaria 1 hora, eu levava às vezes 2, né, porque você tinha que falar devagar, a pessoa tinha que entender. Eu sentava com esse tradutor também, com antecedência para a gente conversar, essa aula vai ser sobre isso, para ele entender, porque essa pessoa não é médica, né, de jeito nenhum, ele não é um enfermeiro, ele não é um médico, então ele tem que entender o que eu estou falando para ele poder passar corretamente para a pessoa. Na Síria foi a mesma coisa também, eu trabalhei com vacinação na Síria, nós éramos alocados na fronteira com a Turquia, né, a gente não conseguia entrar dentro da Síria, então eu tinha uma pessoa que a gente brincava que era o nosso espelho, que me representava lá dentro. Então eu tinha que às vezes dar treinamento para ele por Skype com um tradutor. Então assim, são muitos desafios que a gente vem. Tem que ter paciência, eu acho que paciência e flexibilidade são as palavras-chave para esse trabalho, porque você tem que entender a situação, você tem que entender o contexto, né? É estressante sim, e você tem que aprender a lidar com esse estresse, porque não tem como fugir dele. Eu vim do Iêmen, né? Eu passei quase 9 meses no Iêmen, eu era gestora de um hospital de trauma no sul do Iêmen, numa cidade chamada Aden. Tem cerca de 80 leitos, era um hospital bem intenso, recebia bastante paciente de conflito, mas também acabava recebendo alguns pacientes regionais mesmo, de às vezes acidente de trânsito ou conflitos entre algumas comunidades. Isso também acontecia bastante. E agora, na verdade, meu intuito é ir para uma missão em francês, né? Eu estou aprendendo uma nova língua também, acho que é interessante porque também abre o meu leque de opções. Então, na verdade, agora eu estou aguardando para janeiro, eu devo ir para algum país tipo Congo ou África Central, né, porque aí eu também consigo, como eu aprendi a língua, você ir para um país que fala a língua, você também consigo desenvolver e aí eu posso ir para esses outros países. Então, esse agora é o meu objetivo. Uma mensagem que eu deixo que eu não soube valorizar durante a minha formação e que eu veria com outros olhos é a saúde pública. Né, o que você disse, a formação hoje ela é muito voltada para a formação curativa, hospitalar, seja médico, seja enfermeiro, seja, né, qualquer profissional da saúde, a gente é muito voltado para isso. É um consultório, é um hospital. Né? Mas, na verdade, a saúde pública, a comunidade, ela é muito maior do que isso. Então, a gente trabalhar com prevenção, trabalhar com a questão da comunidade, um centro de saúde, né, as UBSs, é muito importante, porque essa atenção primária, se você não faz ela bem, você sobrecarrega o hospital. Né? Então, e quando você trabalha em projetos desse como a gente faz muito atividade com a comunidade também, de prevenção, de água, saneamento, de ensino de questão de higiene, vacinação, a gente faz vacinações em massa. Então, o meu mestrado foi em saúde pública, né? Então, isso me ajudou muito também a entender esses contextos e trabalhar. Então, assim, eu acho que para as pessoas que estão entrando agora, realmente ter uma visão mais ampla do que a comunidade, né? Não se limitar ao hospital. Então,
se ater mais também essa questão do atendimento público, da saúde pública de maneira geral, da comunidade, não só hospitalar. É importante o hospital, com certeza, né? Mas a gente acaba se limitando muito mais a isso. Queria agradecer a oportunidade, realmente a Santa Casa, para mim é um privilégio estar aqui, porque, como eu disse, a Santa Casa é uma paixão enorme, né? A gente tem nossas dificuldades no hospital, né? A gente passa por situações que, na verdade, a gente brinca até que são provações, né? Você fala, não, você está aqui, você ama mesmo esse lugar. Mas realmente esse link que nós temos, esse privilégio de ter da faculdade com a instituição, a Santa Casa de São Paulo, é um privilégio. Eu acho que isso ajuda muito na formação do aluno, né? E que acho que a gente sempre aprende a tirar o lado bom das coisas, né? Então, infelizmente, é uma dificuldade, mas o aluno ele vai aprender a lidar com isso, né? E isso vai fazer ele ser um profissional mais forte, um profissional mais competente, mais flexível, né? E eu acho que é isso que o mundo está precisando, né? Não ficar muito mais fechado, centrado em muita especialidade, né? Ou só naquilo, né? Abrir, expandir a visão agora do cuidado.